A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você aqui a 17ª aula do nosso estudo. O tema é Teologia Sistemática, dentro das 10 principais doutrinas bíblicas. O tema que nós vamos estudar é Doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo também é conhecida como paracletologia. Neste capítulo, estudaremos sobre a natureza, a obra, o batismo, os dons e os frutos do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo se evidencia através da sua personalidade singular, da sua divindade, dos seus nomes e símbolos, conforme revelado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A personalidade do Espírito Santo. Considerando o que a Bíblia ensina sobre a personalidade do Espírito Santo, concluímos que ele não é simplesmente uma influência como alguns creem e ensinam erradamente. É uma pessoa divina, como mostraremos, a seguir. Ele tem nome que o identifica como uma pessoa. Leia João capítulo 15, versículo 26 e João capítulo 14, versículo 16. Ele se identifica como Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Leia Mateus capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14 e 1 João capítulo 5, versículo 7. E ele tem poder de decisão. Vamos pegar aqui a referência, do poder de decisão. Ele tem poder de decisão. Atos, capítulo 15, versículo 28. Concluindo, segue. Ele pensa, tem vontade própria e sente tristeza, revela, ensina, dá testemunho da nossa filiação com Deus, intercede, fala, comanda, testifica de Jesus. Leia Romanos, capítulo 8, versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Efésios, capítulo 4, versículo 30, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Essas referências, mencionam aí que ele pensa, tem vontade própria, sente tristeza. Vocês vão dando pausa no vídeo, anota e depois leem na Bíblia para poder encontrarem essas referências, tá? Porque se eu for ler um por um, a aula fica muito grande. Ele não tolera mentiras. Se alguém lhe mentir, será punido. Isso mesmo, leia Atos capítulo 5, versículo 3. Ele não pode ser blasfemado. Leia Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. A deidade do Espírito. A Bíblia claramente revela ser o Espírito Santo uma pessoa divina definida. Por exemplo, o Espírito Santo é chamado Deus em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. B, o Espírito Santo possui atributos divinos como eternidade. Leia Hebreus capítulo 9 e versículo 14. Isso é importante você marcar, principalmente você que é pregador, marcar esse tema na sua Bíblia. Onipresença. Salmos capítulo 139, versículos 7 a 10. Onipotência. Lucas capítulo 1, versículo 35. Onisciência. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 10. C. O Espírito Santo realiza trabalhos divinos.
Foi o Espírito Santo quem deu a vida, que deu vida à criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo quem transforma o homem pecador em nova criatura por meio do novo nascimento. João capítulo 3, versículo de 3 a 8. Foi o Espírito Santo quem levantou a Cristo da morte, mediante a ressurreição. Romanos capítulo 8 e versículo 11. Os nomes do Espírito Santo. São diversos os nomes dados ao Espírito Santo, que provam a sua natureza divina, dentre os quais destacamos apenas os seguintes. Espírito de Deus, você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Espírito de Cristo, que está em Romanos capítulo 8, versículo 9. Espírito Santo, que está em Atos capítulo 1, versículo 5. E Espírito de vida, que está em Romanos capítulo 8, versículo 2. Também temos Espírito de adoção, em Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16, e em Gálatas capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 e 6. O símbolo do Espírito Santo. A Bíblia utiliza da figura símbolo para facilitar o entendimento de forma específica. O Espírito Santo é mostrado nas Escrituras também através de símbolos, dentre as quais salientamos os seguintes. Fogo. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 16, em Atos capítulo 2, versículo 3 e capítulo 7, versículo 30, o fogo, como símbolo do Espírito Santo, fala de sua grande força em relação às diversas maneiras de sua operação para corrigir os defeitos da nossa natureza decaída e conduzir-nos à perfeição que leva a adornar os filhos de Deus. Vento. O vento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, Jesus falou do vento como símbolo do Espírito Santo. O vento é invisível, porém real. Não o podemos tocar, nem compreendê-lo, mas o sentimos. João capítulo 3, versículo 8. Assim como o vento, a ação do Espírito Santo independe da determinação humana. A mesma palavra pneuma, que é usada em referência ao Espírito Santo, é também traduzida por vento, ar ou fôlego. Água. João capítulo 7, versículo 37 ao 39, em Jerusalém, no último dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele em respeito ao Espírito Santo que havia de receber, os que nele crescem. Óleo, azeite. Zacarias capítulo 4, versículo de 2 a 6. Nas Escrituras, o óleo aparece como símbolo do Espírito Santo. Era usado nas solenidades de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. É considerado símbolo do Espírito Santo porque era usado nos rituais do Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente hoje. Selo. Efésios capítulo 1, versículo 13, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O selo é a prova de propriedade, legitimidade, autoridade, segurança ou preservação. Romanos capítulo 8, versículo 9, Mateus capítulo 27 e versículo 66. Estas palavras expressam a situação daqueles que foram selados pelo Espírito Santo.
Pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenário, em forma de fogo, havia o que queimar. Sobre Jesus, no entanto, veio em forma corpórea, de uma pomba, símbolo de pureza e inocência de Cristo. Ou seja, vou repetir isso aqui. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenáculo em forma de fogo. Por quê? Porque havia o que queimar, havia pecado para queimar, havia erros para queimar. Mas sobre Jesus veio em forma corpórea de uma pomba, que significa pureza e inocência de Cristo. Lindo isso, né? Queridos e queridas, a nossa próxima aula será a obra do Espírito Santo. Até lá, Deus te abençoe. Desculpa a minha voz baixa, porque nesse momento é madrugada e eu estou aqui gravando para vocês super atrasada, né? Deus abençoe.